Quantas vezes depois daquele dia, em passeios para os lados de Guermantes, não me pareceu ainda mais angustioso que antes não ter qualquer inclinação para as letras e ser obrigado a renunciar de vez a tornar-me um escritor célebre? A mágoa que eu sentia enquanto ficava a sonhar sozinho, um pouco distante dos outros, me fazia sofrer tanto que meu espírito, para não mais senti-la por si mesmo, numa espécie de inibição diante da dor, deixava inteiramente de pensar nos versos, nos romances, em um futuro poético com o qual minha falta de talento me proibia de contar. Então, bem longe de todas essas preocupações literárias e em nada a ela relativos, eis que de repente um telhado, um reflexo do sol sobre uma pedra, o cheiro de um caminho, faziam-me parar por um prazer especial que me davam, e também porque tinham um aspecto de quem guarda, além do que eu via, algo que me convidavam a vir pegar, e que, apesar de meus esforços, eu não conseguia descobrir. Como eu sentisse que aquilo se encontrava neles, ficava ali, imóvel, a contemplar, a respirar, a tentar ir com o pensamento para além da imagem ou do aroma. E se me fosse preciso correr atrás do meu avô, prosseguir meu caminho, procurava reencontrá-los fechando os olhos. Concentrava-me em relembrar exatamente a linha do telhado, o matiz da pedra que, sem que pudesse compreender a razão, me haviam parecido cheios, prestes a se entreabrir, a me entregar aquilo de que eram apenas o envoltório. Numa volta da estrada, experimentei de súbito esse prazer especial, que não me parecia idêntico a nenhum outro, ao perceber as duas torres de Martainville, sobre as quais batia o sol poente, e o movimento da nossa viatura e as curvas do caminho davam a impressão de mudá-las de lugar. E depois a torre de Veuvic, a qual, separada delas por uma colina em um vale e situada num plano mais elevado e longínquo, parecia, entretanto, bem próxima delas. Desconhecia o motivo do prazer que sentira ao percebê-las no horizonte, e a obrigação de procurar descobrir esse motivo me parecia bem penosa. Tinha vontade de guardar de reserva na cabeça essas linhas rodopiantes ao sol e de não mais pensar nelas no momento. Já que o cocheiro não parecia disposto a conversar, mal tendo respondido às minhas palavras, fui obrigado, à falta de outra companhia, a recorrer à minha, tentando rememorar as torres. Em breve, as suas linhas e as suas superfícies ensolaradas, como se fossem uma espécie de casca, se romperam, e um pouco do que estava oculto nelas me apareceu. Tive um pensamento que não existia para mim um momento antes, um pensamento que se formulou em palavras na minha cabeça, e o prazer que há pouco sentira ao vê-las aumentou consideravelmente. De modo que, tomado por uma espécie de embriaguez, não pude mais pensar em outra coisa. Portanto, o lado de Méséglise e o lado de Guermantes permanecem, para mim, ligados a várias das pequeninas ocorrências dessa vida, que de todas as diversas vidas que vivemos paralelamente, é a mais cheia de peripécias, quero dizer, a vida intelectual. Sem dúvida, ela progride insensivelmente dentro de nós, e as verdades que mudaram seu sentido e seu aspecto, que nos abriram caminhos novos, há muito que vínhamos preparando a sua descoberta, porém, sem sabê-lo. Elas, para nós, só datam do dia, do minuto em que se nos tornaram visíveis. As flores que então brincavam na grama, a água que corria ao sol, toda a paisagem que rodeava a sua aparição, continua a acompanhar sua lembrança com seu rosto inconsciente ou distraído. E com certeza, quando eram contemplados longamente por esse humilde passante, por essa criança que sonhava, como é um rei pelo memorialista perdido na multidão, esse recanto da natureza, esse pedaço de jardim, não poderiam pensar que, graças a ele, seriam chamados a sobreviver em suas particularidades mais efêmeras.
E, no entanto, o aroma do espinheiro alvar que se evola ao longo da sebe, onde as eglantinas em breve o substituirão, o rumor de um passo sem eco sobre o cascalho de uma alameda, uma bolha formada contra a planta aquática pela água do rio e que logo estoura. Minha exaltação os transportou e conseguiu fazê-los atravessar tantos anos sucessivos, enquanto que em torno os caminhos se apagaram e estão mortos aqueles que os trilharam, e morta a lembrança dos que os pisaram.